Nascida 22 de janeiro de 1797 e falecida 11 de dezembro de 1826, com apenas 29 anos. Uma moça delicada, pálida e de baixa estatura, que pode ter sido morta em decorrência de violência doméstica. Será? Esse é o tour pelo corpo de Carolina Josefa Leopoldina Francisca Fernanda de Habsburgo-Lorena, também conhecida como Imperatriz Leopoldina do Brasil. Em virtude da quarentena, a Rede Globo está reprisando a novela Novo Mundo. A trama conta a trajetória de Dom Pedro, primeiro imperador do Brasil, após a volta de seu pai Dom João VI a Portugal, o seu primeiro casamento, a declaração de independência do Brasil e a sua coroação como o primeiro imperador do país. Uma das personagens principais da novela e estrela do vídeo de hoje é Dona Leopoldina. Mas quem foi a real Leopoldina do Brasil? Filha do imperador da Áustria, Francisco I, e da sua segunda esposa, a princesa Maria Teresa Carolina de Nápoles e da Sicília, sua infância foi marcada pela ascensão de Napoleão Bonaparte. O casamento com Dom Pedro, por procuração, com direito a uma esplendorosa recepção, foi celebrado pelo arcebispo de Viena no dia 13 de maio de 1817, sendo o noivo representado pelo tio da princesa, o arquiduque Carlos. Ela viaja depois ao Rio de Janeiro, conhecendo finalmente o seu marido no dia 5 de novembro do mesmo ano. O casal recebe a bênção nupcial e os festejos duram 3 dias. Em 9 anos de casamento, o casal gerou 7 filhos. Inteligente e estudiosa, Dona Leopoldina foi a responsável por trazer ao Brasil cientistas austríacos que estudaram a fauna e a flora brasileira. Com a volta de Dom João VI a Portugal em 1821, ela passa a se envolver ativamente na política. Foi decisiva sua intervenção para o Fico. Como regente do Brasil na ausência de Dom Pedro, foi ela que assinou a 2 de setembro de 1822 a ata da reunião do Conselho de Estado em que se decidiu a independência do país. A infidelidade de Dom Pedro era notória, o que contribuiu para que a saúde da imperatriz se desgastasse. Sua morte precoce por infecção generalizada causou grande comoção popular e muitas especulações. Ela fora primeiro sepultada no Convento da Ajuda, na atual Cinelândia, no Rio de Janeiro. Quando o convento foi demolido em 1911, os restos foram levados ao convento de Santo Antônio, onde ficaram até 1954, quando foram transferidos definitivamente para a cripta imperial, sob o monumento do Ipiranga, na cidade de São Paulo. A propaganda enganosa nunca beneficiou os monarcas. Vídeo que aconteceu a Ricardo III nesse vídeo que eu vou colocar ou aqui no card ou aqui embaixo na descrição. Não decidi ainda. Dizia-se que além de aguentar a infidelidade e os abusos psicológicos do marido, ela ainda era vítima de agressão física e que a morte dela foi causada pelo próprio Dom Pedro. Ele teria empurrado a esposa grávida escada abaixo na melhor vibe Nazaré Tedesco. Em decorrência da queda, ela teria perdido o bebê e fraturado o fêmur. Mas isso nunca aconteceu. Errou! Em 2012, os corpos de Dona Leopoldina, Dom Pedro e sua segunda esposa, Dona Amélia, foram exumados pela arqueóloga Valdirene Ambiel, que aliás tem um canal incrível aqui no YouTube, eu vou colocar também o link na descrição. Vale muito a pena visitar porque os depoimentos dela sobre todo o processo de exumação e de pesquisa nos corpos é emocionante. E ela ainda faz um alerta muito importante sobre o estado de conservação da cripta. Os restos passaram por exames de tomografia, ressonância magnética e raio-x. Após uma análise na ossada de Dona Leopoldina, foi constatado que não havia fratura em seu corpo e que seu fêmur estava intacto. Outro detalhe é que Dom Pedro estava em viagem quando ela faleceu. Endividada à época de sua morte, graças às muitas obras de caridade que fazia, ela foi enterrada com o vestido que usara na coroação do marido e retratado nesta pintura. E apenas um par de brincos de ouro com uma gota de resina. Nenhuma outra joia foi encontrada. Pela análise dos ossos, ela era uma mulher baixa e magra, mas acabou sendo descrita como baixa e corpulenta em vida por conta das 7 gestações seguidas. Depois da pesquisa, os corpos passaram por uma limpeza e foram devolvidos à cripta do Parque da Independência, no Ipiranga, em São Paulo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou...